Nós iremos falar sobre agora o período do governo do anticristo. E nessa questão, algumas pessoas se equivocam, porque muitas pessoas pensam que vai ser 7 anos de tribulação. Não vai ser 7 anos de tribulação. É 7 anos de governo do anticristo. Pois 3 anos e meio vai ser para a falsa paz. Então não vai ter tribulação. Vai ser uma paz, mas não a paz que Jesus dá ao ser humano, uma falsa paz. E na metade dos 7 anos, ou seja, 3 anos e meio, dali para frente, é que vai ser o período da grande tribulação. Então isso nós temos que pontuar em nosso conhecimento sobre este estudo. Esse estudo mais é do que escatologia, o estudo das últimas coisas. Então vamos falar sobre a tribulação. Para isso nós temos que abrir a Bíblia no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo número 9, versículo de número 27. Livro do profeta Daniel, capítulo número 9, versículo número 27. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27, está escrito assim: E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Meus irmãos, nós estamos falando então o que estará acontecendo na terra após o arrebatamento da igreja. Mostrei aos irmãos que o período do governo do anticristo não vai começar logo na sequência o arrebatamento da igreja. Ele vai começar depois do caos que vai estar na terra por causa do advento do arrebatamento da igreja. Mostrei aos irmãos que no arrebatamento da igreja, muitos carros vão se chocar uns com os outros, motos se chocarão uns com os outros, mães vão ficar desesperadas por causa dos seus filhos que foram embora, os cônjuges também vão se desesperar, pois o cônjuge, o outro no caso, foi embora e o cônjuge que não estava preparado ficou. Então vai ficar um caos total nesta terra. E é com este caos, por causa deste caos que vai ficar na terra, é que o anticristo vai se apresentar com a paz. Vai se apresentar com esta paz, ou propor esse concerto que Daniel está falando aqui, ó. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E nós sabemos que a semana é 7 dias. Mas para cada dia da semana aqui, equivale a 1 ano nesse concerto. Então, esse concerto vai ser firmado por 7 anos. Agora observa, e na metade da semana, ou seja, nos 3 anos e meio, bem no meio, na metade, ele vai quebrar esse concerto. Ele não vai mais cumprir esse concerto ao qual está, que ele fez, no caso, com muitos naquele momento, logo após o arrebatamento da igreja. E interessante, quando nós vamos dar uma olhada a respeito deste homem chamado Anticristo, nós vamos ver na Bíblia que a Bíblia dá para ele várias expressões, ou vários títulos a este homem. Um deles está registrado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Alguém abra, por favor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler aí o versículo número 3. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos ver aí um dos títulos que a Bíblia dá a este homem que vai fazer este concerto. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nós vamos ver aqui os títulos. Está escrito assim, ó: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim,
sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui nós encontramos dois títulos que a Bíblia dá ao anticristo: é o homem do pecado e o filho da perdição. Nós encontramos também outro título que trata ele como a besta que emerge do mar, que está em Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao versículo 10. Por que besta que emerge do mar? Mar simboliza povos, multidões, línguas e nações. O anticristo então vai sair dos povos, multidões, línguas e nações, ou seja, ele vai ser um ser humano, dotado aí de poderes das trevas para se opor a tudo quanto se diz Deus. E como é que isso vai acontecer? Como é que ele vai começar o seu governo? Eu mostrei aos irmãos que ele vai fazer um pacto de quantos anos? 7 anos. 3 anos e meio, falsa paz. Então, o seu governo, os 3 anos e meio primeiros, vão ser de uma paz, mas não é uma paz plena, é uma falsa paz. E na metade, ele vai quebrar aí o concerto. E ele vai, segundo o que a Bíblia Sagrada nos diz, o que esse homem vai fazer, ele vai fazer o sincero sacrifício que é o oferta de manjares. Nós vamos lá em Daniel, no capítulo 9. Ele também vai levantar uma imagem de si mesmo para ser adorado dentro do templo. Ele vai requerer a adoração no templo de Deus lá em Israel. Este templo nós sabemos que ainda vai ser construído, mas esse templo hoje, com a tecnologia que já existe no mundo, segundo alguns estudiosos, ele se fará muito rápido, no máximo com 6 meses, o templo já vai estar erguido. Então é uma coisa rápida. Interessante que nós temos que entender que ele causará abominação e também desolação. Só que entenda que tudo que ele vai estar fazendo nada mais é do que cumprindo um propósito de Deus. Ele não vai fazer nada fora do propósito que já está estabelecido por Deus. Para nós entendermos isso, nós temos que ler em Apocalipse capítulo 6. Eu peço aos irmãos usarem a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, que agora vamos estudar mais pontuadamente como é que vai ser aí este governo do anticristo. Apocalipse capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como voz do trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco. Cavalo branco aqui, meus irmãos, simboliza poderio, simboliza poder. Você pode ver que os reis no passado, eles andavam em cima de cavalos, de éguas, como o faraó andava nas éguas que tinha no seu reinado. Mas Jesus, observando que ele, quando entrou em Jerusalém, ele entrou montado em uma jumenta. Ele não estava mostrando um poderio humano, como os reis da época do passado. Mas cavalo, quando você estuda a Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver que simboliza o poderio dos poderosos. Então, eis que viu um cavalo branco. Este branco aqui simboliza o anticristo. E ele estava sentado sobre ele. Um que tinha um arco. Quem estava sentado? O anticristo. E ele tinha um arco. Só que observa que os guerreiros do passado, quando iriam lutar suas guerras, eles tinham arco, mas também tinha flechas. E esse cavaleiro aqui não tem flecha, porque o juízo que ele vai estar guerreando, que ele vai estar executando, não é dele, é de outrem. O juízo é de Deus. Por isso que ele só tem o arco, ele não tem a flecha. E foi-lhe dada uma coroa. Ele saiu vitorioso e para vencer. Ou seja, os seus 3 anos e meio, ele já saiu vitorioso e para vencer. Interessante que após aí os 3 anos e meio, você vai observar aqui, já começa o versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo. Que cor é o cavalo agora? Vermelho.
que simboliza a guerra. Observa aqui, os 3 anos e meio, falsa paz. Ele quebra o pacto, vai requerer adoração dentro do templo, e o povo de Israel não aceita esse tipo de coisa, porque o povo de Israel só crê em um só Deus. O povo de Israel não vai adorar o anticristo. Aí o que vai acontecer? Vai haver guerra. Aí onde vai entrar agora o segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, que é o simbolismo da guerra, que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O que esse cavaleiro veio fazer? Tirar a paz, ou seja, para se tirar a paz, é só haver guerra. Então vai começar a guerra agora, depois dos 3 anos e meio começa a guerra, porque ele quis adoração e o povo não quis adorá-lo. E começou-se a guerra. Junto com a guerra, meus irmãos, vai vir mais 2 coisas, que vai ser agora o cavalo, o terceiro selo, que vai o terceiro animal, que vem o cavalo preto. O que o cavalo preto simboliza? Fome. Você observa que depois de uma guerra, ou no período de guerra, sempre vai ter fome. Por quê? Olha aqui. E eis que o cavalo preto é o que sobre ele está assentado, dizendo, uma balança na mão. Ele tinha uma balança na sua mão. E ele ouviu dizendo, no meio dos 4 animais, que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Um dinheiro significa um dia de serviço. Você sabe muito bem que quando falta alimento, o preço das coisas sobe. Por que o preço do café hoje está lá em cima? Porque está faltando café no mercado. Mas quando as colheitas forem mais produtivas, que a safra for abundante e tiver mais café no mercado, automaticamente o preço do café vai cair, vai abaixar. Isso é a lei. É a lei do produto e da oferta. E aqui então, por que esse cara tinha na sua mão uma balança e dizia uma medida de trigo por um dinheiro, ou seja, uma medida de trigo por um dia de serviço. Olha o quanto que os alimentos vão estar caros. E por causa da encarestia dos alimentos, vai haver fome. Cavalo preto, poder da fome. E havendo aberto o 4º selo, ouvi uma voz do 4º animal que dizia, vem ver. E eis que um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha por nome morte. Uma coisa puxa a outra, olha para você ver. A guerra traz a fome, junto com a guerra e a fome vem a morte. E tinha alguma coisa acompanhando esse cavaleiro que tinha o seu nome chamado de morte, que era o inferno. E foi-lhes dado o poder de matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Observa hoje. Vamos colocar aqui uma conta rápida, prática. Vamos supor que o mundo hoje tenha 8 bilhões de pessoas. Para ficar uma conta mais fácil nós fazermos. 8 bilhões. A 4ª parte vai dar quantos bilhões? Vamos ver os irmãos que estavam de matemática aí. 2 bilhões. Então só com essa guerra, com a fome, com as pestes e com a morte por causa das bestas feras, 2 bilhões de pessoas iriam morrer. Se no período do governo aqui do anticristo tivesse 8 bilhões de pessoas, 2 bilhões morreriam só neste primeiro momento. Você observa que então o negócio é sério. Tem muita gente brincando com as coisas, e quem ficar aqui para o período da tribulação vai ter muita dificuldade. Aí alguém pode perguntar assim, pastor, mas vai haver salvação no período, neste período? Sim. No decorrer aqui do estudo, eu vou mostrar aos irmãos que vai haver salvação também. Alguém até aqui tem alguma dúvida? Podemos continuar na frente? Ninguém tem dúvida não, né? Quantos anos que é a grande tribulação? Já é raro.
não é 7 anos. 3,5. 7 anos é o período do governo do anticristo, que vai começar após o caos, por causa do arrebatamento, até o seu término, no final, 7 anos. Mas no meio, ele vai quebrar o pacto, quebrar o concerto. E ele quebrando esse pacto, esse concerto, meus irmãos, só há guerra enquanto não estão em comum acordo. Enquanto ele está cumprindo o acordo, está todo mundo em comum acordo. Tinha paz. Quebrou o pacto, quebrou o concerto e acabou em comum acordo. Pode ver, até a nossa casa é assim. A nossa casa só tem paz enquanto está em comum acordo. O marido com a esposa com o marido, e assim vice-versa. Mas se não tiver em comum acordo, vai ter o que lá dentro? Guerra. Assim também é aqui neste período. Por ter quebrado o pacto, o acordo, já não vão estar mais em comum acordo e vai haver guerra, aonde vai se manifestar aí a guerra simbolizada através do cavalo vermelho. Então vamos lá. E a sequência do que vai estar acontecendo? Depois dos 3 anos e meio, a primeira coisa que vai acontecer: guerra. Junto com a guerra vai vir fome. Com o povo passando fome, ficando desnutrido, sem alimentação, eles vão estar sujeitos a mais pestilências, epidemias. Quanto mais fraco o nosso corpo humano estiver, mais sujeito às doenças ficam. É uma sequência que está aqui mostrando então a nós nesta noite. Aí andando um pouquinho mais à frente, nós vamos ver em Apocalipse, ainda capítulo 7, na sequência ainda do governo do anticristo. Depois dessas coisas, depois que passou essas coisas ali, eu vi, versículo 2 do capítulo 7, eu vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui tem um ponto interessante. Tem denominações que dizem que só vai para os céus esses 144.000 aqui. Não. Esses 144.000 aqui é dos filhos das tribos de Israel, então são judeus. Esses 144.000 aqui, 12.000 de cada tribo, no momento da grande tribulação, o povo de Israel vai dar na terra. A igreja já foi arrebatada. O povo de Israel está na terra, outras nações também vão estar na terra, e do povo judeu vai ser separado 144.000 pessoas. 12.000 de cada tribo. 12.000 de cada tribo. Pastor, é só esses que vão alcançar a salvação? Não. Nas outras nações também vai haver salvação. Olha aqui ainda no versículo 9. Depois dessas coisas, que coisa? Depois dos 144.000 dos filhos de Israel, das tribos de Israel, olhei e eis aqui uma multidão. Agora a multidão não dá mais para contar. Uma multidão da qual ninguém pode contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Então vai haver também salvação das nações. Aqueles que não aceitarem a marca da besta, aqueles que não aderirem ao governo do anticristo e morrerem martirizados, eles também vão alcançar a sua salvação. Aí João vai, na sua visão do livro de Apocalipse, ao versículo 13: e um dos anciões me falou, dizendo:
estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse, quem disse? João, Senhor, tu sabes. E ele disse, quem disse? O ancião que estava falando com ele. Esses são os que vieram de grande tribulação. Então, no período da grande tribulação, vai haver salvação ainda. Mas não é como hoje, em nossos dias, como nós estamos tendo, né? Que vai ser mais complicado. Esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Então se observa que é uma sequência. Primeiro vai se abrir o primeiro selo, cavalo branco. Segundo selo, cavalo vermelho. Terceiro selo, cavalo preto. Quarto selo, cavalo amarelo. E aí vai assim sucessivamente, até chegar aos 6 primeiros selos. O interessante é que quando vai se abrir o 7º selo, que está em Apocalipse capítulo 8, e havendo aberto o 7º selo, fez um silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Enquanto o povo estava pensando que já ia acabar o período da ira de Deus, através da grande tribulação, ainda tinha mais 7 trombetas. E você vai ver no decorrer do assunto que não para também nas 7 trombetas. Depois ainda vai ter mais 7 taças da ira de Deus. Então, quando esses 7 anjos se apresentaram diante de Deus, aí vai começar agora o julgamento das trombetas. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que o cenário foi muito terrível, devastador aqui na terra. Olha para você ver aqui, enquanto esses anjos se apresentaram lá em cima, veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um censário de ouro, que foi-lhe dado muito incenso para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então tudo é uma sequência. Quando esse anjo aqui apresentou diante de Deus as orações dos santos, esse incensário ele foi lançado à terra. E quando foi lançado à terra, aqui houve algumas coisas. O que houve aqui? Trovões, relâmpagos e terremotos. E aí o primeiro anjo tocou a trombeta. Observe aqui, isso aqui tudo está dentro da grande tribulação ainda, nos 3 anos e meio. Já se abriu os selos, os 7 selos, e agora vai tocar a primeira trombeta, ainda dentro da grande tribulação, senão tanto que o negócio vai ser sério. Quando o primeiro anjo tocou a trombeta, houve sairaiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Você viu lá a catástrofe que aconteceu lá na Califórnia agora? Aquele incêndio que teve?
Muitas vezes acontece também incêndio localizado lá na Austrália. Olha só o caos que causa no mundo. Na Europa também acontece muitas vezes incêndios. Aqui no Brasil também acontece incêndio. Mas esse incêndio aqui vai ser de uma proporção muito maior, ao ponto de queimar a terça parte da terra. Olha o tamanho desse incêndio por causa de uma trombeta tocada pelo anjo. E quando essa trombeta foi tocada, esse incêndio começou, a Bíblia está dizendo que a terça parte das árvores, vamos supor aqui, supondo que tenha 100 milhões de árvores no planeta Terra, só supondo, 100 milhões de árvores, quantas árvores vai morrer queimadas pelo fogo de uma só vez? 33 milhões, ponto 3, de uma só vez, por causa do fogo. Então, esse fogo aqui, ou esse incêndio, vai dar uma proporção muito maior do que o ser humano é acostumado. Depois deste primeiro anjo tocar a trombeta, agora vai vir o segundo. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa, como um grande monte ardendo em fogo. Hoje nós conhecemos. O que é um grande monte ardendo em fogo? Meteoro. Foi lançado de cima para baixo. Meteoro. Essa coisa, porque João não sabia que era o nome que dava. Por isso que ele colocou aqui, coisa. Ele viu uma coisa. Hoje nós entendemos e sabemos que é o meteoro. Como um grande monte ardendo em fogo. Você sabe que o meteoro nada mais é do que uma pedra, no caso, ardendo em fogo, né? E esse meteoro, interessante, né? Até hoje não caiu nenhum aqui na Terra enquanto o ser humano está aqui, né? Porque Deus protege, Deus guarda, Deus livra. Mas no momento da grande tribulação, Deus vai permitir só um. Só um vai causar um estrago gigantesco. Olha aqui para você ver, Quando este monte ardendo em fogo caiu, tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. No mar, irmãos, todos os oceanos do mar. E perdeu-se a terça parte das naus. O que é naus? Naus não é nariz, tá? Que muitas vezes tem pessoas que têm problema de saúde. Naus aqui não é nariz, naus aqui é navios. Perdeu-se então a terça parte dos navios. Vamos supor aqui que neste período tenha 15 mil navios no mundo. Eu sei que tem mais, 15 mil navios no mundo. Quantos mil navios vão se perder por causa desse meteoro que vai cair no mar? Quantos mil? 5 mil. Em uma só vez. Porque quando cai alguma coisa no mar, nós vamos causar impacto. E esse meteoro vai vir com fogo. No impacto que ele causar ali no mar, muitos peixes vão morrer. E outra coisa, quando bate, cria-se onda. Essas ondas vão afundar aí os navios. Que vai ser, o tanto de navio que vai afundar, a terça parte das naus, dos navios. Aí vai agora o terceiro anjo tocar a sua trombeta. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. Mas o anjo agora então trocou a trombeta. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então a terça parte das águas vão se tornar amargas, e por causa que não vai ter condições de beber, muitos homens vão morrer. Nós sabemos que o ser humano bebe água potável. Nem mesmo a água do mar, meus irmãos, nós não conseguimos beber ela. Do jeito que está no mar, nós não conseguimos beber ela periodicamente. Nós só conseguimos beber a água potável. Então aqui está
os 3 primeiros toques da trombeta. Quando o primeiro anjo tocou a trombeta, o que aconteceu? A terça parte da terra foi queimada, a terça parte das árvores. O outro anjo tocou a trombeta, o que aconteceu? Meus irmãos, morreu-se a terça parte das criaturas do mar e a terça parte dos navios foram perdidos. Quando o terceiro anjo tocou a trombeta, a terça parte dos rios e as fontes foram afetadas. Acabou o período da tribulação? Acabou? Acabou o período da ira? Não. Deus não para. É 7, tá? Já está determinado. Segundo lá em Daniel capítulo 9, versículo 7, o que está determinado vai se cumprir até o final, irmãos. Deus não muda, não. Chegou o tempo da ira, no tempo da ira não tem misericórdia, no tempo do juízo não tem misericórdia, e Deus vai cumprir até o final. Aí o quarto anjo vai trocar a trombeta, está em Apocalipse capítulo 8, versículo 12. E o quarto anjo trocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. O que vai acontecer agora? Período de trevas. Terça parte do sol vai perder seu brilho, terça parte da lua vai perder seu brilho, terça parte das estrelas vai perder seu brilho. E nós sabemos que a claridade hoje aqui na Terra ela vem através do sol, da lua e das estrelas. Tem um dia por causa do sol, sim ou não? A lua é clareada por causa da... a noite é clareada por causa da lua e das estrelas. Então, se a terça parte do sol for ferida e escurecer, a terça parte da lua for ferida e escurecer, e a terça parte das estrelas for ferida e escurecer, o que vai acontecer? A terça parte do dia vai ficar escuro, e também a terça parte da noite vai ter um período então de mais escuridão. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. O que ele está dizendo aqui? Que vai piorar. Ó, um ai para cada anjo, ó. Ai, ai, ai. Aí o que vai acontecer? O anjo vai dizer: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, daqueles que estiverem aqui ainda. Por quê? Por causa das outras 3 trombetas que ainda vai vir. Se essas 4 trombetas que foram trocadas já fez um caos na terra, irmãos, olha o tanto de gente que já morreu, olha o tanto que a natureza já foi afetada, olha o quanto que o mar já foi afetado, os rios já foram afetados, o dia, a noite já foi afetado. Ainda tem mais 3 trombetas a ser tocadas. Aí nós vamos entrar no capítulo 9 de Apocalipse. Isso tudo ainda, irmãos, no momento dos 3 anos e meio do governo do anticristo aqui na terra. Agora já imaginou o caos que vai ficar esse governo, com tanta catástrofe que está tendo nesse período? Olha lá, olha o quanto que vai ficar difícil para o ser humano aqui na terra. E o 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm
na testa o sinal de Deus. Olha que coisa interessante. Gafanhoto come o quê? Hoje, folhas de árvores, de capins. Só que esses gafanhotos aqui foi-lhe dado uma ordem, que não era para eles alimentar da sua alimentação normal, cotidiana, mas que era para eles se alimentarem somente dos homens que não tinham na testa o sinal. E foi-lhes permitido que, não que os matasse, não era para matar, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Nesse tempo aqui, nesses dias, os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então a morte vai ser tirada nesse período de 5 meses. Quando esses gafanhotos estiverem atormentando os homens na terra, sem matar, irmãos, é só para ferir. Quem já tomou uma picada de escorpião aqui? Eu nunca tomei, mas diz que dói demais, é uma dor insuportável. E a ferida desses escorpiões, desses gafanhotos aqui, seria como a ferida de um escorpião. Então os homens iriam ser feridos de uma dor terrível, peçonhenta. E nós sabemos muito bem que quando está doendo demais em nós alguma coisa, a tendência é nós pedirmos a morte. Sim ou não? Vamos voltar lá atrás. Elias, quando ele estava sofrendo uma dor no seu interior, a dor na alma, aquele caos que ele estava passando, o que ele fez lá debaixo do perezinho? Pediu a morte. Quantos homens do passado pediu a morte? Vários. Por causa do momento de angústia, de aflição e tribulação que estava vivendo. Estes homens aqui nesse tempo também, por causa da ferida desses gafanhotos, por causa da dor que eles estavam sentindo, e eles não iam sentir somente uma vez, durante os 5 meses, eles poderiam levar várias feridas, várias picadas, no caso desses gafanhotos, chegaram ao ponto de desejar a morte, queriam morrer, mas a morte fugia deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, ou seja, os gafanhotos eles tinham poderio de guerra, eles eram incansáveis, eles não paravam, eles veio para cumprir a sua missão, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de um homem. Ele tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. Pensa nos dentes terríveis desses gafanhotos, né? Você pegar um gafanhoto louro, você olhar na boquinha dele, o gafanhoto tem um dentinho pequenininho. Mas esses dentes desses aqui eram semelhantes ao dente de leão, presos mesmo, para poder morder com força aí os homens que estavam na terra. E tinham coraças como coraças de ferro. Não ia morrer com qualquer coisinha, podia bater neles que não morria com facilidade. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Quem já ouviu o ruído de carros? Quem já ouviu o ruído de carro no boi? No passado, conheceu? Agora você coloca muitos carros juntos, o barulho é ensurdecedor. Assim também é o barulho desses gafanhotos. Agora olha o tormento. Além do barulho perturbador que não vai parar, é 5 meses, de dia e de noite. Se o vizinho me incomodar ali 3 horas da meia-noite de sono, eu já fico chateado. Já me incomoda. Qualquer um de nós aqui fica incomodado com o barulho mais. Agora você imagina 5 meses, sem parar, de dia e de noite. Olha o quanto que esse povo vai sofrer. Olha o quanto que esse povo vai ser atormentado. Olha o tanto de olheira que vai dar esse povo, porque ele não vai conseguir dormir direito. Vai andar que nem um zumbi nas ruas, nos lugares por onde quer que passar. Olha o tormento. Ele tinha um cauda semelhante aos escorpiões,
e aguilhão na cauda, ou seja, ferrão. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Confirmando aqui o início da quinta trombeta. 5 meses de tormento. Agora deixa eu perguntar aqui para nós aqui, irmãos. Qualquer um de nós em sã consciência estaria disposto a passar por livre da vontade por 5 meses de tormento como esse? Eu não queria jamais. Eu acredito que você também não queria jamais. Mas esses homens que ficaram aqui, que interessante, que esse tormento era só para aqueles que já aceitaram a marca da besta. Aqueles que já tinham o sinal de Deus na testa, que era o povo de Israel, 144 mil, esses não foram atormentados. Foram só esses homens que ficaram. Passando já um ai. Quantos ai que era? Quantos ai que o anjo declarou no capítulo 8? 3. Esse aqui é só o primeiro. Olha o tamanho do tormento. Então, que este povo vai passar. Passando já um ai. E eis que depois disso vem. Não está escrito aqui 2 ais. Está escrito aqui, ó. Vem ainda 2 ais. Ou seja, se suportaram só um, ainda tem mais 2. O que a Bíblia diz assim? Esses homens vão sofrer ainda terrivelmente, vão ter que estar preparados para esse momento aqui de sofrimento. Vamos mais um versículo ainda, Apocalipse 9:13. Vamos ver agora a 6ª trombeta. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 pontos do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que tem 4 anjos presos no rio Eufrates. Hoje está preso, vai continuar preso até esse momento, por causa que eles só vão ser soltos para esta hora. Eles estão preparados para esta hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Eu falei para vocês lá atrás que vamos supor que começou o período da tribulação com 8 milhões, morreu a 1/4 parte, então foi 2 milhões embora, sim ou não? Sim ou não? Sobrou quantos milhões agora? Quantos bilhões sobrou? 6. Desses 6 bilhões agora, com a soltura desses 4 anjos aqui, eles vão matar mais a 1/3 parte dos homens. O que é a 1/3 parte de 6? Mais 2. Mais 2 bilhões de seres humanos vão morrer. 2 com mais 2, já ficou 4. Para mais 4, então sobrou só metade. Dessa metade, 144 mil foram assinalados. Eu estou colocando aqui como se tivesse 8 bilhões, tá? Só para vocês compreenderem. Não estou dizendo para vocês, afirmando que vai ser esse número. Os 144 mil, sim, que está aqui na Bíblia. Eu estou falando a questão da proporção dos homens mortos, pessoas mortas. Aí sobrou então 4 bilhões. 144 mil foram marcados, mas no tanto foram martirizados porque não aceitaram o selo, também foram salvos. Então muitos homens ainda vão ficar para o restante do juízo de Deus. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles, e assim vi os cavalos nessa visão. E os que sobre ele cavalgaram tinham couraça de fogo, e de jacinto, de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, e fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas
foi morta a terça parte dos homens. Isto é, como é que esses anjos vão matar? Pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes, e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Olha o quanto que esses homens nesse tempo vai estar com o coração endurecido. Mesmo assim não se arrependeram das suas obras, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, e nem das suas ladroices. Então, meus irmãos, aqui mostra muito claro que o homem é mau mesmo. O juízo vai vir em cima daqueles que ficarem merecidamente, por causa das suas práticas.